não finalizamos isso por causa dessa quebra aí, do podcast, né? Podcast vocês Nossa, fizeram é lá. verdade. Esqueceram dele lá no passado, lá, né? E Eu aí vocês lembrei esses dias, eu pensei, "Oxe, a gente não vai fazer mais, não aparentemente." precisamos. Acho que é possível, inclusive, fazer nesse momento, por que não, né? Dar continuidade, e até porque se é um trabalho multidisciplinar, vou conversar com a Valmir e a gente vai dar continuidade nisso, por que não, né? A possibilidade de a gente poder utilizar, até porque não necessita, pelo menos nesse momento, estarmos presencialmente para poder dar continuidade. Agora, como eu falei, da mesma forma que o podcast lá vocês fizeram um roteiro, aqui também fala-se de processo, né, para poder construir ou editar um vídeo. E lá no quadro do podcast também tinha. Nós começamos lá pelo roteiro, né? E depois a concretização ainda não fizemos. Próximo slide, e é complemento da frase anterior, e é lógico, agora nesse momento eu quero a participação de outro aluno. Quem se voluntaria, se não voluntariar, eu defino. Eu leio. Então leia, por favor. Edição de vídeo. Em geral, a montagem é realizada pelo montador, em, em um equipamento compatível com a tecnologia empregada na realização do produto, sob a supervisão do diretor ou, em alguns casos, do produtor. Agora, lógico, aqui fez duas abordagens, né? Da emprego de uma tecnologia para a realização. Pronto, já começou a questão da tecnologia. Lógico, essa tecnologia pode ser aquela mais antiga do mundo, que se faziam com filmes, né? De fato, vocês podem ver aí na história, que eram filmes que recortavam, né? Era manual isso, e é impressionante do que conseguiam fazer de uma forma sem empregar a tecnologia que nós temos hoje em dia, né? Faziam de uma forma artesanal a edição ou até mesmo a criação e a edição do vídeo, né? Agora, o outro aspecto que fala aqui já é de profissionais, né? A gente percebe que criou-se, né, que nesse meio, né, existem diversas áreas de atuações, ou diversos profissionais, ou diversos campos de atuações e de especialização nessa área de edição de vídeo. Isso de uma forma profissional, né? E a faculdade, ou melhor, o profissional dessa área, que pode ter uma formação técnica, uma formação, diversos níveis aí de formação, mas que são várias áreas, né? Que na hora que você termina o filme lá, você vê os letreiros passando, falei, nossa, todo esse pessoal participou da criação, né, desse filme, e realmente, né, envolve lá montador, editor, diretor, produtor e assim por diante, né, os atores e assim por diante. Então, é óbvio que é importante vocês terem essa visão. Não é o nosso caso nesse trabalhinho, ou melhor, que nós fizemos, a gente fez tudo, desde o começo ao fim. Numa pequena empresa, em qualquer área, você acaba fazendo várias atividades de diversas que de diversos profissionais, né? Mas numa empresa maior, numa empresa grande, essas áreas são mais bem definidas e aí tem as especialidades e acabam tendo nomes de profissões que muitas vezes você nem imaginam, principalmente hoje envolvendo a questão da tecnologia. Próximo slide. Quem agora? Sofia, consegue? Eu, Pro. Então vai lá. Maria Rangel, foi isso? Quem falou? Eu, Pro. A Maria. Então leia, por favor, Maria. Maria não falou. Sofia, Oi, Pro. leia, por favor. Adobe Premiere Pro. Um dos softwares mais utilizados para edição de vídeo profissional é o Adobe Premiere Pro. Final Cut Pro, HitFilm Express, DaVinci Resolve, Avid Media Composer. Aí vocês vão me falar, poxa, né? Software para edição de vídeo. Não só esses, aqui tem 5, nossa, tem centenas, né? Nós falamos lá do KineMaster, que de certa forma ele faz na edição de vídeo. Falamos sobre o iMovie, que já vem nos iPhone, em alguns e dá para você instalar lá
aplicativo para o iOS, tem o próprio Windows Media Maker, tem o Filmora, né? Tem muitos outros, né? E aí fala, poxa, mas esses softwares são profissionais ou são amadores? Óbvio, depende do profissional, né? O software em si, lógico, tem software com muito mais recursos e exige também tanto a capacidade do profissional como do equipamento. Alguns precisam de um equipamento mais poderoso para conseguir rodar. A outra questão é a questão do preço do software, né? Tem softwares aí que necessita você adquirir, comprar licença, né? E muitas licenças são caras. Agora, outros softwares são de domínio público. O que significa isso? São softwares abertos, né? Softwares que foram criados de uma forma sem necessitar que você adquira, né? Distribuído de forma e muitas vezes montado de forma cooperativa, né? Vários profissionais aí acabaram montando e disponibilizaram de forma gratuita e alguns recebem através de doações, né? Recebem donativos para manter a evolução daquele software, né? Isso é importante também dizer, né? Esses softwares não ficam parados no tempo, né? E hoje em dia, mais do que nunca, com essa necessidade que nós estamos tendo aí nesse momento de isolamento, os softwares também estão evoluindo rapidamente, se adequando e conseguindo, inclusive, sucesso, né? A gente sabe isso, eu já não sei se eu comentei, mas comento agora novamente. Essa área de tecnologia, nesse momento de crise mundial, está ganhando, né? Eles estão conseguindo lucro, né? Bastante lucro em cima dessa situação toda. Por quê? Porque realmente estão sendo necessários para poder superar algumas necessidades, né? No caso dos softwares aí de edição de vídeo, eu disse alguns aqui, como eu comentei alguns outros que não estão nessa lista. E por que estão somente esses? Óbvio que eu retirei essas informações na internet. Eu conheço um pouquinho de alguns, já vi vários vídeos no YouTube, em outros canais, em outros blogs, a respeito de alguns, porque alguns realmente eu nunca experimentei. O Sony Vegas, na época que era Sony Vegas, agora que é só Vegas, eu já cheguei a experimentar, a usar um pouquinho. E outros, né? Eu comprei uma licença do Filmora Pro, eu não sei se eu comentei, acho que eu comentei já com vocês, por um ano, já venceu essa licença, mas por enquanto eu nem atualizei para não bloquear lá, mas já venceu esse um ano, venceu em abril, na verdade, e eu tenho usado para algumas poucas edições que eu tenho feito. Na semana passada, durante a aula, nós utilizamos o KineMaster, e vocês viram lá, alguns já usaram para o trabalho que eu solicitei, como eu já usei na época, um tempo atrás, o iMovie, já usei o Windows Movie Maker. Ah, você é um profissional disso? Não, eu não tenho nenhuma especialização, nenhum conhecimento muito amplo nessa questão de edição, mas alguns conceitos básicos, né, algumas necessidades eu consigo me virar. E isso é importante que vocês tenham essa aptidão, melhor, essa disponibilidade, esse conhecimento básico, né, por uma necessidade tanto acadêmica, que é isso que eu estou pedindo para vocês, como uma necessidade no dia a dia, numa festa de crianças, num passeio, que hoje em dia está meio complicado, mas num passeio, juntar coisas, né? Muitas vezes você quer juntar alguns assuntos, criar um vídeo curto ali para entregar para um amigo que está fazendo aniversário, ou até mesmo para recordar alguns momentos, e é interessante você ter essa aptidão, ou até mesmo num futuro não longe, de você estarem trabalhando e precisar criar, por alguma necessidade, um vídeo para demonstrar um produto, para demonstrar uma função, uma atividade, ou até mesmo a sua atividade que você está desenvolvendo, né? Uma apresentação. E a criação ou a edição de vídeo acaba sendo necessária. Então, esses são alguns nomes, mas eu gostaria depois a gente evoluir aí e citar outros mais, como eu também já citei. Tem o Lomotif. Qual? Lomotif. Iomotif? Foi o que você usou? Lomotif. Não, eu Iomotif. usei o Você usou o Lomo, Zoom? Lomotif. Lomotif. Entendi. Só que é para vídeo de 30 segundos só. Entendi. É tipo, é mais pra você editar, fazer um vídeo com fotos e música. É muito Sim. bom.
Esse é um outro ponto interessante que a Heloísa falou. Tem softwares aí que atende à tua necessidade. Ele não é muito recurso, não é um profissional, né? Mas ele atende à necessidade daquele momento, né? Outra questão que é interessante ser colocado é que primeiro você tem que ter o conteúdo para editar. Se você não tiver o conteúdo, você não consegue editar nada, né? E esse conteúdo pode ser um filme, vários filminhos ou várias fotos. E aí muda de figura a ferramenta que você vai usar, né? Alguns termos aí, rapidamente, quem se habilita? Os mesmos? Maria voltou? Loren está viva? Pode ser? Leonardo, por favor. Termos de edição que você precisa conhecer. A edição de vídeos tem uma linguagem própria, cheia de termos um tanto incomuns para quem não é do ramo. Por isso, para iniciar a ambientação, é importante conhecer os significados das expressões mais usadas. Isso eu já tinha comentado, e agora, começando a questão dos termos, né? Um primeiro termo, quem continua, ou melhor, quem agora? Flávio, pode falar? Pode. Como é que fala isso? Quem vai falar? Loren. Loren, por favor. Briefing. Como é que lê isso? Briefing. O briefing é a parte importante do processo criativo para designers, publicitários e também para os editores. Ele é a base para a criação do roteiro de um vídeo ou um filme. Muito se fala de briefing, muitas vezes até jogos, né, que você vai jogar, jogos de guerra, muitas vezes tem o briefing lá, que é onde faz uma reunião para poder fazer o último ajuste, né, os ajustes finais aí para entrar ou até briefing que se fala lá dos jogos de corrida de carro, aí tem o briefing que você faz lá, momentos antes de entrar na pista para correr. Então você recapitula a estratégia que vai ser utilizada, quais ferramentas que vão ser usadas, no caso aí da edição de vídeo, né? Antes de criação do roteiro, já tem um tema, já tem as ferramentas que vão ser usadas, a estratégia de ação, e aí sim, em seguida disso, cria-se um roteiro. O roteiro, sim, é algo um pouco mais avançado. É só um termo que é muito utilizado, e não só na edição de vídeo, né? Mas principalmente na edição de vídeo. Próximo. Buffering. Quem vai falar? Flávio está presente. Quem mais, pessoal? Vamos lá, acordem. Eu quero que vocês participem, porque é uma forma de também de motivá-los aí nesse momento aí. Senão eu fico aqui só falando. Oi, quem vai falar? Quem falou? Pode ser eu. Então diga. Buffering é o pré-carregamento de dados em uma determinada área de memória de equipamentos conhecida como buffer. Isso serve para que as informações possam ser acessadas mais rapidamente quando uma das unidades de processamento do computador precisa dos dados. Muito bem. Eu sei disso e vocês já devem ter percebido em algum software que vocês utilizaram ou se não utilizaram e utilizarem. Primeiro você tem que bufferizar, né? Isso tem várias palavras americanas, né, inglesas, que acabaram criando um verbo, né? Então tem o verbo bufferização, bufferizar, buffering. Então, e acabam sendo colocado, que nem delete, que nem tem várias palavras que acabaram vindo de origem inglesa, aí, né? Da língua inglesa. E no caso o buffering também, né? O pré-carregamento para uma determinada área. Na verdade, para determinado campo lá do editor que você vai utilizar. Você joga tudo ali, as imagens, eventualmente até mesmo o som, e dali você coloca na linha do tempo, né? A maioria dos editores de vídeo trabalham dessa forma, né? São várias faixas, pistas, né? E que é uma linha do tempo, e aí você consegue arrastar em alguns casos você precisa incluir de uma outra forma, nessa linha do tempo, mas se você retira já dessa área, desse buffer que você criou, né? Que você previamente alimentou com os seus dados. Dados que eu digo, vídeos, eventualmente fotos ou até mesmo áudio. Mais um.
Captura de vídeo, o que significa isso? Quem vai ler? Nicolas, Maria Rangel, quem mais está presente? Eu leio, Pro. Leia, por favor. Captura de vídeo é o processo de transferir os arquivos que serão usados na edição de vídeo para o computador. Pode ser usado direto das câmeras ou de dispositivos de armazenamento. Muito bem. É óbvio que tem algumas questões tecnológicas que são primordiais e ser analisadas. Se você já fez no teu celular e você vai editar no teu próprio celular, fica de certa forma fácil. Ah, mas eu fiz na minha câmera fotográfica tal, eu fiz no outro e agora eu vou editar no PC. Eu fiz em tal lugar e agora eu vou usar em outro lugar. Então, esse processo de transferência de dados é importante. E aí envolve várias questões, até mesmo o tamanho disso, né? Que tamanho ficou? Esse tamanho era o tamanho ideal ou era apropriado, ou ficou grande demais, ou eu vou ter uma dificuldade para transferir esse arquivo. Então, não, eu vou mandar por e-mail para a pessoa que vai editar. Eu só filmei todas. Aí na hora que você vai mandar, o e-mail já não cabe, não aceita aquele tamanho. Aí você tem que ir lá transferir, entregar o cartão de memória, o pendrive pessoalmente. Ou não, dá para mim já subir para o YouTube, depois alguém baixa tal. Mas será que esse é o melhor caminho? Né? Então, tem várias questões técnicas, situações que acabam ocorrendo nesse momento de captura de vídeo, que envolve esse processo de captura de vídeo. E é importante que vocês saibam e saibam a solução para esse problema, né? Para poder superar alguns entraves, algumas pedras que vão aparecer no caminho nesse momento. Esse é um ponto crucial. Aí eu gravei e tal, ficou legal, agora eu estou tentando mandar para você pelo WhatsApp, mas não vai. Por quê? O WhatsApp tem um limite de tamanho, o máximo que ele consegue ser enviado é 16 MB. Aí você vai ter que condensar, comprimir aquilo lá para poder enviar. E aí se você condensa ou comprime, ele já vai perder muita qualidade, e aí já não vai ficar bom na hora de editar. Então tem vários aspectos. Então, mas eu poderia já cortar aqui, porque ficou um começo que eu não precisava, tal. Então tem um outro problema aí, a questão de cortar, que já é um outro tema e um outro assunto que a gente pode depois tratar aqui, tal. Aí, esse assunto da semana passada, eu sei que já é recorrente, mas é importante a gente retomar e lembrar, porque isso também faz parte hoje em dia dessa questão de edição de vídeo, que é o tal do Chroma Key. Quem lê? Pessoal, quem lê? Vamos lá. Eu posso ler, Pro? Pode ler, então leia, por favor. Leia, Maria. Chroma Key, popularmente conhecida como Chroma Key, essa técnica consiste em combinar dois vídeos ou imagens substituindo uma cor de um deles. Normalmente um plano monocromático do outro, que é extremamente... Eu acho que a Maria terminou a leitura dela, mas cortou algumas partes da leitura dela. Aqui, o que eu estou falando aqui, nós já comentamos na semana passada, já falamos, né? Normalmente é verde ou azul, como está dizendo ali, para poder substituir por uma outra imagem, né? Então, vários experimentando aí, que é uma função que faz parte do Zoom, então eu não vou me estender nesse assunto, até porque o assunto do trabalho de vocês ainda está, né, em aberto para muitos entregarem aí. Daqui a pouco eu falo disso, embora nós temos só mais 8 minutos e 50 segundos. Aqui eu fiz uma relação de outros termos, nem vou pedir para que leiam, porque aqui tem tipos de cortes e são questões até técnicas utilizadas no processo de corte de imagem, que aí vai de acordo com o software que você está usando, mas são os tipos de cortes mais tradicionais. Corte como assim? Transição de imagem, ou até mesmo cortar uma imagem, e naquele corte ela não sumir de uma vez por todas, ou sumir de uma vez por todas, de acordo com a necessidade ou a tua
o teu gosto ou a tua análise daquela necessidade. E outras ali, né, efeitos visuais, efeitos sonoros, a pós-produção, cadência, frame, quantos frames por segundo, o que significa isso, né? Isso é a fluência da sua imagem. Alguns fazem até de propósito alguns defeitos ou efeitos visuais para poder provocar uma visão meia distorcida, tal. Então, os efeitos são milhares, vou dizer assim, né? Tanto na criação quanto na edição. Criação que eu digo, tanto na manipulação daquele vídeo, né? Tirar o brilho, colocar algum efeito para que ele fique distorcido ou que ele melhore a luminosidade, a questão de, eu falei aqui, efeitos sonoros, mas tem vários outros tipos de situações que envolvem diversos outros termos que são utilizados na criação. Eu vou deixar disponível também um link onde eu capturei parte desses conceitos que eu coloquei aqui, lá na atividade que eu colocarei para essa semana. E também, só que eu vou insistir na atividade da semana passada, e aí o que eu falei hoje pode até servir de ajuda para que vocês terminem a atividade da semana passada. E mais, mas professor, eu já entreguei, eu posso fazer outro, eu não posso editar? Pode. Mas eu tenho outros, eu vou fazer. Mas é importante que vocês vão adquirindo, nesse momento, novos conceitos e novas perspectivas da situação da questão da edição de vídeo. Como eu falei, eu não sou um profissional da área, embora eu tenha algum conhecimento para uso próprio, e agora, nesse caso, para passar para vocês, e saber que esse campo é um campo muito vasto, um campo extremamente técnico, que necessita muitas vezes até de um profissional, de um artista, né? Vocês têm aula com o Luciano, né? O Luciano, na questão artística, né, de fato, né, ele tem muito mais vasto conhecimento. Ele esteve aqui recentemente, inclusive que eu mexi no computador dele, ele sentou aqui naquela mesa que vocês sabem que a Raquel também comprou uma igual, né? Eu até brinquei com ela, nossa, eu peguei minha mesa aqui, eu queria jogar fora depois disso. Não brinca, jogar fora não digo, mas ela até falou, não, pelo contrário, agora que ela valorizou, porque ele pegou a mesa aqui, nossa, ele tem uma facilidade na hora de utilizar, e mesmo que ele não esteja usando assim no dia a dia, mas porque tem um conhecimento já técnico ou da formação dele na utilização desses recursos, né? E recursos que muitas vezes envolve um conhecimento artístico, que é o caso que ele está passando para vocês. Eu até brinquei na turma de vocês devem ter percebido lá, vou parar aqui o compartilhamento, eu brinquei lá que eu estou ficando bom em perspectiva, porque no dia que ele esteve aqui, ele começou aquelas aulas que ele deu para vocês sobre perspectiva, ele estava aqui fazendo na minha mesa digitalizadora, a mesa que é parecido com o que a Raquel também comprou, ele pegou e começou a fazer, né, rascunhar aqui e tal, e depois até no meu celular, vocês devem ter visto o meu Note 8, que tem aquela canetinha. Ele pegou e começou a fazer também no celular um desenho de um tênis. Poxa, o cara tem habilidade, né? Tem bastante conhecimento nessa área. Por isso que eu estou dizendo, né? Muitas vezes não é meu intuito mostrar minha capacidade de edição. Não, até porque eu não sou um profissional da área. Mas abrir perspectiva para que vocês ampliem horizontes de vocês no uso dessas ferramentas, tanto para o uso das entregas de atividades, de trabalhos, tanto da nossa disciplina como das outras disciplinas, como também nas outras necessidades que vocês eventualmente tenham na vida de vocês. Ok? Conversados a respeito? Eu sei que foi um pouco cansativo, por um lado, porque tem bastante questões teóricas ou termos que eu coloquei ali, mas foi de proposital para servir de base para um diálogo num nível um pouquinho maior, né? Não ficar naquele, né, no linguajar que muitas vezes a gente utiliza e muitas vezes já tem nomes próprios para utilizar, tal. Então, esse foi o intuito, né? Como eu falei, tem muitos outros e eventualmente vocês podem trazer, eu acho que devem trazer questionamentos para a gente poder ampliar a nossa conversa e melhorar aí essa questão. Eu vou, nesse momento, fazer o registro fotográfico da presença de vocês, para servir tanto para a minha lista de presença,
como também, né, para poder valorizar, enaltecer a presença de vocês. Queria, de novo, salientar que Álvaro e Eleonora estão de parabéns por estar de completo aqui, embora eu sei que o Álvaro está com uma deficiência técnica lá, de não estar com microfone, mas só o positivo lá dele já é uma forma de prestigiar aqui a aula. Eu vou insistir que vocês que não estão compartilhando, por algum problema técnico ou por um problema, não sei, de ordem pessoal, nas próximas, por favor, participem de uma forma mais efetiva, porque eu não acho, eu gostaria realmente que tivesse mais imagens aqui de fotos, né, do pessoal. Então, vou contagem regressiva aqui, 1, 2, 3 e joinha. Tchau. Não, tchau não. Tchau para quem está presente aqui. Reforçar aqui, entreguem a atividade da semana passada. Pessoal que não entregou ainda. Pessoal que entregou, queira conversar, quer refazer, quer tal, beleza, podemos fazer. Não, tá bom para mim, então beleza. A gente vai continuar nesse assunto, tá? Na próxima aula, vamos se aprofundar, talvez mostrar um pouquinho a edição de fato, para não ficar só na questão técnica, né, uma questão só conceitual. Então, fazer um experimento, né? Experimentar, como eu fiz na semana passada do KineMaster, mas vou mostrar aqui a edição usando realmente algum programa, o Filmora ou qualquer outro, trazer aqui. Se vocês já aproveitarem nesse meio tempo, trazerem mais um pouquinho para a gente poder ter base, né? Vir armado para nossas aulas. Diga, senhorita. Você falou pra gente fazer, né, com outros tipos. Eu tenho uns lomotifs. Se você quiser que eu te mando, eu mando. Manda sim, por favor. Só que é meu, tipo, com as minhas caras. Não, sem problema. Acho que sempre valoriza. Manda sim. Manda sim, tá? A gente desvaloriza. Pessoal, repito aqui, nós estamos no minuto final, para não cortar assim, né? Fazer um corte no nosso vídeo repentino. Agradecer novamente a presença, Álvaro e Eleonora, por compartilhar os seus vídeos, suas câmeras, e o restante, né? Alguns aqui que eu falei e depois nem respondi, que eu nem sei se está aqui presente. Mas um bom dia para vocês e me procurem se precisarem de alguma coisa, ok? Tá bom. Ok. Tchau, bom dia. Tchau, Não, Tchau, pro.